Gravar. Então, olha só, pessoal. Hoje eu trouxe para vocês mais conteúdo para o repertório sociocultural da redação de vocês, tá bom? Hoje nós vamos ver como usar Coringa na sua redação. Alguém aqui já assistiu a esse filme? Seja no cinema, alguém já teve a oportunidade de ver algum trailer no YouTube desse filme aqui, o Coringa? Digam aí para mim se vocês já assistiram ou pelo menos conhecem a sinopse do filme. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Ok. A Sucena nunca assistiu, né? Samir também não. Certo. Mas olha só. Para quem assistiu a esse filme, né? Ruth está dizendo que já viu partes dele pelas redes sociais. Para quem assistiu, vai poder entender melhor sobre cada temática que esse filme aborda e que poderia ser usada na sua redação. Para quem não assistiu, também vai poder conhecer quais são as temáticas que esse filme ele traz dentro do contexto aí da obra como um todo, né? Então, olha só, vamos conhecer algumas temáticas que possivelmente podem aí ser usadas dentro desse filme, tá? Dentro do Coringa. Então, mostrar domínio de repertório sociocultural é importante para um bom resultado na redação. Isso é indiscutível, tá? E esse repertório ele pode vir por meio de citações e exemplos de filmes, filósofos ou autores. Engana-se quem pensa que não é permitido fazer alusão a filmes atuais, como Coringa, de 2019, do ano passado. O filme, dirigido por Todd Phillips, foi aclamado pela crítica e levantou diversas discussões importantes. Algumas delas podem servir de exemplo para a argumentação do seu texto. Confira 3 temas possíveis para citar Coringa 19 em sua tese. Aliás, tem mais de 3 temas aqui, na verdade. Tem bem mais do que 3 temas. A princípio, eu tinha encontrado nas minhas pesquisas apenas 3 temas, mas depois eu fui me aprofundando mais e percebi que outras temáticas podem também ser exploradas dentro desse filme, tá? Então vamos lá. A primeira temática, pessoal, é relacionada aí a doenças mentais. Tá? Então o filme aborda essa questão das doenças mentais na seguinte questão. Art Fleck sofre de um transtorno denominado transtorno da expressão emocional involuntária, cujo aspecto marcante é a risada incontrolável. Mas também ele exibe sintomas de depressão, distúrbios alimentares, alucinações e esquizofrenia. Então, ele é negligenciado, ignorado e atacado por sua condição, enquanto todos desviam seus olhos para ele nas ruas. Ou seja, uma apatia que é dolorosamente retratada no filme, tá? Então ele sofre com essa rejeição que as pessoas fazem com ele. Então, consequentemente, essa temática da doença mental poderia ser explorada sim, tá? Dentro do filme, e na sua redação você poderia citar o filme O Coringa como repertório sociocultural para essa temática da questão da doença mental, tá, pessoal? Outra questão também que o filme aborda é o papel da assistência social, tá? Quando é que isso é presenciado no filme?
quando Fleck visita regularmente o Serviço de Assistência Social de Gottman para sessões de terapia e fornecimento dos pesados medicamentos que ele toma. Então, ao ponto em que sua terapeuta já não consegue mais escutar os pacientes, o programa tem seu orçamento cortado. E aí ele fica sem ter direito a receber os remédios e sem direito a esse atendimento com assistência social. Então, é a partir do corte de recursos públicos que a queda do protagonista tem início. Ou seja, era através desses medicamentos, através desse acompanhamento com assistente social, que ele ainda conseguia se manter dentro de uma sociedade de forma, entre aspas, normal, com um comportamento menos agressivo, mais tranquilo. Mas com os cortes desses recursos públicos, né, o personagem, ele passa aí a cada vez mais piorar esse quadro de depressão, né? Então, nessa fala aqui do personagem, ele vai dizer: se fosse eu morrendo na calçada, vocês passariam por cima. Eu passo todo dia por vocês e ninguém sequer me nota. Ou seja, ele se sentia um ser à parte, né? Um verdadeiro marginal. Porque o conceito de marginal é aquele que vive à margem da sociedade, não é? Aquele que é excluído, aquele que é discriminado. Então, ele se sentia como um verdadeiro marginal na sociedade. Tá? Até aqui alguma colocação? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Algum questionamento? Posso seguir adiante? Então, vamos lá. Próxima temática, pessoal, que o filme aborda é a questão do porte de armas. Tá? Então, uma das maiores polêmicas do longa é a abertura do debate para o armamento estadunidense, exposto como a violência do icônico Coringa tem origem na facilidade de aquisição de armas de fogo. Um colega de trabalho, Randall, ele empresta a Arthur uma arma para sua proteção após um incidente com garotos o espancando na rua. Da próxima vez, os atacantes, consequentemente, seriam mortos. Não é? Então, mostra aí no filme a facilidade do porte de armas. Tá? Então, também poderia ser usado o Coringa em uma redação cujo tema fosse porte de armas. Você poderia citar. Tá, pessoal? Outra questão é a criação de um sociopata. Tá? Nós sabemos que todo o filme ele gira em torno do personagem principal, que é o Coringa, que tem comportamentos totalmente sociopatas, não é? Mas ele vai aí se mostrar como vítima de uma sociedade que o fez se tornar assim, tá? Então, ao longo da narrativa, o espectador acompanha o agonizante processo de transformação de psicose em psicopatia, resultado de múltiplos fatores sociais impostos ao frágil personagem. Em realidade, no caso do filme, Coringa se torna um sociopata, diferentemente de um psicopata, que tem seu comportamento inato. Um sociopata desenvolve as características durante a vida, por meio de traumas, da educação e da família, que é o caso do Coringa, tá? Esses traumas que ele traz da infância, os traumas que ele traz da sua adolescência, do seu convívio com as pessoas, com a sociedade, o fez se tornar assim, tá? Então, dentro dessa temática aí, também pode ser abordado a questão do filme Coringa, tá? Dentro dessa questão da sociopatia. Outra questão, pessoal, é o abuso físico e também o abuso psicológico, tá? Porque o personagem, quando menor, ele sofria violência doméstica do namorado abusivo da mãe dele.
Então, já é um trauma que ele traz da infância, tá? Então, dentro dessa temática, também vocês podem citar o filme Coringa, tá? Então, Penny, que também sofre de problemas mentais, adotou Arthur e o levou para ser criado em um ambiente hostil e vulnerável, onde seu namorado chega a amarrar a criança em um aquecedor por um longo período de tempo e causa traumas psicológicos e físicos em sua cabeça. Então, essa também é uma das explicações para o comportamento, né, do Coringa, aí no filme. Outro tema, outro assunto, pessoal, é a questão da marginalização social. Por quê? No filme, o Coringa, é discutido a segregação de diversas camadas da sociedade, camadas que são base da estrutura social. Ou seja, profissionais que são pouco valorizados, né? Como, por exemplo, os próprios palhaços de rua, os artistas de circo, que são pouco valorizados, né? Que se tornam, de certa forma, invisíveis e alvo de quê? De piadas para a grande maioria da sociedade, não é? Então, pela perspectiva de um comediante desajeitado, vemos Arthur sendo mal remunerado, demitido, ridicularizado por todos, desde o público de seu stand-up, homens na rua, até apresentadores de televisão. No filme, pessoal, mostra uma cena em que ele é convidado para dar uma entrevista em um programa de TV. E lá ele acaba sendo vítima de chacota, motivo de chacota para a plateia, né? E aí eu não vou contar, não vou dar o spoiler do filme, né? Porque quando vocês tiverem a oportunidade, vocês irão assistir para conhecer melhor a temática do filme por completo, né? Então essa cena é bem marcante, essa cena dessa entrevista, ele é convidado a dar em um programa e aí ele é ridicularizado nessa cena, tá? Então isso mostra o quê? Essa marginalização, essa segregação de camadas da sociedade. No caso aqui em destaque, a questão da desvalorização dos profissionais de rua, dos artistas de rua, né? Que trabalham aí de forma não legalizada, mas que estão ali tentando ganhar o pão de cada dia, mas infelizmente são vistos aí como motivo de chacota, não é? Outro assunto, pessoal, é a questão do descaso político, tá? Por quê? Thomas Wayne é o representante da elite gótica. Então, em uma cidade corrupta e que permite apenas a prosperidade dos ricos, Wayne concorre à prefeitura e diz em um de seus declaramentos televisivos que a pobreza é uma condição inata, ou seja, é uma casta inferior, chamando os que a ela pertencem de palhaços. Então, o futuro candidato, não é, à prefeitura da cidade, ele compara os pobres aos palhaços, né? Então, a partir de então, a máscara de palhaço vira o quê? Um símbolo de resistência. Ou seja, para a camada pobre, a figura do palhaço, a máscara do palhaço, virou um símbolo de resistência, já que eles foram comparados aos palhaços, como sendo uma classe desprezível, como sendo uma classe sem oportunidades, né, de mostrar seu trabalho, de ter dignidade na vida. Né? Então, a questão do descaso político também pode ser abordada nesse filme. Tá? E aí também a questão da violência policial. Inclusive, nós até já estudamos, né, este ano um tema voltado aí para a questão do papel da polícia na segurança do país, né? Então, em uma das perseguições de detetives ao Coringa, os policiais o procuram por vagões de trem com civis vestindo máscaras de palhaços. Então, em meio à confusão, brigas intensificam e os policiais recorrem às suas armas. Um detetive acaba matando um civil.
poderia ser Agatha Félix, né? Então, dentro dessa perseguição, os próprios policiais, eles usam o quê? Máscaras de palhaços para perseguir o Coringa, né, que é o protagonista do filme. Então, a questão da violência policial também fica marcante nessa obra. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Alguém tem alguma colocação para fazer? Posso seguir adiante? Tudo ok? Vamos lá. Outra temática, pessoal, é a questão da justiça feita pelas próprias mãos, tá? O filme aborda a violência popular como uma forma de vingança à realidade opressora, levando à morte dos representantes da elite, ou seja, a família Wayne, por exemplo, e dos opressores, que são aquelas pessoas que vão oprimir os marginalizados, né? Os homens que atacam Arthur no metrô. Então, embora seja um outro tipo de vigilante, é demonstrado o efeito da justiça pelas próprias mãos, ou seja, aquele efeito dominó, o caos que é gerado. Ele, o Coringa, na condição de vítima de toda essa sociedade que o faz sofrer, ele acaba resolvendo fazer justiça pelas próprias mãos. Então, com aquele sentimento de vingança, movido por esse sentimento de vingança, ele vai o quê? Assassinar, ele vai matar aí os seus opressores. No caso, os representantes da elite, que são a família Wayne, tá? E os opressores que o atacam no metrô. Então, ele vai até o fim. Então, o Coringa, pessoal, ele é visto como um vilão, não é? Ele é visto como um assassino, ele é visto como um psicopata, como um sociopata, quando, na verdade, o filme vai mostrar também quais motivos o levam a ter esse comportamento. Não é que é todo o histórico de sofrimento que ele já traz desde a infância, quando foi abusado pelo namorado de sua mãe, pelo seu padrasto, tá? Outra questão também, pessoal, relacionada a esse filme, é a luta de classes, tá? A igualdade. Então, a revolução iniciada no final do filme representa a inversão de poder, ou seja, os trabalhadores tomam o controle antes da elite, o que Marx teoriza como luta de classes, né? Então, Karl Marx ele vai defender a ideia da luta de classes. Então, para o filósofo, a história é feita de transformações no status quo causadas pela revolta da classe oprimida contra a classe opressora. É aquela coisa, né? De tanto ser oprimida, aquela classe, ela chega a um ponto que ela não suporta mais tanta opressão. Então, ela vai se rebelar, ela vai se revoltar contra quem? Contra a classe que o oprime, que a oprime, que é a classe opressora. Então, isso também é tratado no filme, porque o fim do filme, ele retrata uma revolução que foi iniciada contra essa luta de classes. Tá, pessoal? E aí eu tenho aqui um exemplo, um trecho de uma redação da Unesp de 2017, que usou aí o filme, o Coringa, tá? Usou o filme Coringa como repertório sociocultural. O tema era: a riqueza de poucos beneficia a sociedade inteira. Então, aí foi usada a questão do filme, né? Então, no filme de 2019, Coringa, Arthur Fleck é um palhaço mal sucedido que se tornaria o futuro arqui-inimigo de Batman, ao iniciar uma rebelião popular contra a aristocracia local. Em Gotham, uma cidade corrupta e elitista que impede a prosperidade econômica dos desfavorecidos, Fleck é ridicularizado, rejeitado e violentado em cenas dolorosas
que retratam a origem de sua violência vingativa. Então, aí está a origem, né? A explicação para esse seu sentimento de vingança constante. De fato, na sociedade, na realidade atual, a concentração de renda e a subcondição das camadas pobres resultam em mazelas sociais prejudiciais a todos. Ou seja, a perda da dignidade muitas vezes leva à criminalidade. Então, essa foi a introdução de uma redação que abordou aí, como repertório sociocultural, o filme Coringa. Tá, pessoal? E aí, quando vocês tiverem a oportunidade de assistir ou mesmo ver o trailer ou ler de forma mais detalhada a sinopse, vocês vão poder compreender melhor, né, o filme como um todo. Porque uma coisa é você ver trechos, né? Você ouvir falar, você ler uma sinopse, outra coisa é você assistir ao filme por inteiro, por completo. Eu creio que não tenha ainda disponível. Não tem. Como ele foi um filme de 2019, do ano passado, lançado, não é, no cinema, ainda não tem na Netflix, em outras plataformas aí de filmes. Mas quando vocês tiverem a oportunidade, pessoal, assistam, tá? Já que é um filme que aborda todas essas questões, todas essas temáticas aí, que servirão também para vocês, tá? Alguma dúvida? Algum questionamento, pessoal? Falem agora ou calem-se até a próxima aula. Tudo certo, né? Então, olha só. Pessoal, as notas da atividade avaliativa que vocês fizeram no controle acadêmico, ainda esse fim de semana eu coloco no sistema, ok? Ainda não tive acesso às notas. Assim que eu tiver, eu coloco no sistema. Certo? Posso encerrar a aula? Alguém tem alguma dúvida? Não, não é? A redação, para quem ainda não enviou, tá? Vocês têm um prazo até a próxima quinta-feira para enviar, que foi a atividade que eu deixei na aula passada, já que eu não pude dar aula para vocês. Certo? Quem já enviou, ok. Quem não enviou, tem esse prazo ainda para se organizar, produzir e enviar. Certinho, pessoal? Ok? Então, um abraço. Isso, Ruth. A redação sobre os idosos é para hoje e é da semana passada para a próxima semana, que é sempre o prazo para 15 dias. Ok? Um abraço carinhoso de vocês. Cuidem-se e até a próxima aula. Tchau, tchau.